Já estou aqui recebendo a secretária Mariana Dantas. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada, Boa Foca. tarde. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você, viu? Prazer é todo meu. Vamos falar um pouco de esporte, um pouco da trajetória, né? Vamos sim. Eu estava até falando no início que o esporte entrou na sua vida com 7 anos. Isso. Procede essa informação ou é fake news? Procede. Entrou fortemente aos 7, mas desde sempre, eu sempre gostei muito das atividades físicas. Meus pais sempre prezaram por isso dentro de casa, sou eu e minha irmã, então nós duas sempre fizemos muito esportes. Eu enveredei pelo ramo de ser atleta. Sim. E ela não foi atleta, mas sempre muito ativa fisicamente, fez 13 anos de balé clássico, né? E hoje corre também junto comigo e a gente bate uma perna por aí correndo algumas maratonas. Mas como foi que o karatê, especificamente o karatê, entrou em sua vida? Então, Foca, eu era aquela criança muito levada. Muito levada. Né? Eu fico brincando assim internamente que talvez hoje eu tivesse um diagnóstico, né, de uma hiperatividade, alguma coisa nesse sentido, que antigamente não se tinha tanto como a gente tem hoje, né? Não se tinha tanto esclarecimento assim, né? Mas também não sei. Mas eu era aquela criança muito levada, que ficava de castigo na escola, né? Tinha que entrar na escola só com os pais, porque tinha aprontado, chegava atrasada, aquela coisa toda. E a diretora da escola que eu estudava, ainda no ensino infantil, chamou meus pais e falou: ó, coloque Mariana no arte marcial, porque ela precisa ter disciplina e a arte marcial, que tem toda uma filosofia oriental, né, ela traz muito isso. Então, tem esse upgrade, assim, além das outras modalidades esportivas convencionais. E foi aí que meus pais foram em busca de uma academia de lutas, de uma maneira geral, e meu pai se apaixonou pelo karatê. E aí ele entrou no karatê, isso eu estou falando de 1992, para ele conhecer o ambiente e entender que aquilo ali seria positivo para mim. Sim. E aí, 2 meses depois, eu entrei, e aí, por sorte de meus pais, foi paixão à primeira vista. E aí eu segui no karatê. E eu gosto muito de falar dessa história, porque as pessoas falam assim: Mariana sempre foi atleta, campeã mundial, tal, não sei o quê. Mas quando eu comecei no karatê, eu era muito ruim, esportivamente falando. Porque eu era aquela menina magrela, alta, que dá aquele estirão, Sim. sabe? Eu fico brincando, em quadrilha de São João, em primeira comunhão, eu sempre era a última da fila, porque era mais alta do que todos os meus colegas da sala, né? Então, assim, bem desengonçada. Mas eu gostava daquilo que eu estava fazendo, né? Eu gostava muito ali do karatê. E essa paixão que eu acabei adquirindo no dia a dia foi que foi se transformando em força de vontade, em querer ser melhor do que o que eu era, né? Então, eu passei muitos bons anos perdendo várias competições, né, perdendo vários títulos. E aí, eu comecei o karatê em 92. Somente no ano 2000, 8 anos depois, é que eu tive minha primeira medalha de ouro como atleta individual. Eu já tinha algumas conquistas em equipes, né? Mas como atleta individual, a minha primeira medalha de ouro foi no ano 2000, ou seja, Mas desde o início, Mariana, você queria ser um atleta de alta performance? Você justamente queria chegar onde você chegou com o título mundial? Sim. Então, quando eu comecei a perceber que a minha dedicação era diferente do que eu via dos meus outros colegas ali, né, eu entendi que eu tinha condições de chegar a algo muito grande. Não necessariamente ser campeão mundial, mas realmente ter algo muito grande realmente dentro do esporte, sabe? Porque eu treinava todos os dias, sabe? Tinha férias escolares, eu me lembro de uma vez, assim, eu criança, né, ainda, eu cheguei assim pro professor, eu fiz: professor, eu tô de férias da escola, então vou passar uns dias sem vir. Aí ele olhou assim pra mim, ele fez: minha filha, sente aqui. Eu fiz: diga. Aí ele fez: você já viu a onda do mar? Eu já. Aí ele: você já viu ela ficar parada? Aí eu: não. Aí ele fez: o karatê é igual às ondas do mar. Ele não para. Então você tem que praticar todos os dias. Então, veja, isso daí eu devia ter uns 12 anos de idade, mais ou menos. E é um ensinamento que eu levo até hoje. Então, assim, se você quer, se você é determinado, se você precisa fazer algo, que você se dedique todos os dias para que aquilo realmente faça acontecer. E ontem mesmo, a gente fazendo a entrega dos uniformes do time Sergipe, a gente trouxe alguns filmes de atletas que foram nossos ídolos, né? O Oscar Schmidt, Ayrton Senna, Gustavo Kirten, para essa garotada conhecer o que verdadeiramente são influenciadores de verdade, né? Essas pessoas sim influenciavam, né? As nossas vidas influenciam não até tem hoje. Filmes lá de Mariana Dantas, não? Não, não tem, não. E Oscar Schmidt, ele falava exatamente sobre isso. O talento, ele é algo que ele pode ser exercitado. Não necessariamente você nasce com talento, mas ele pode ser exercitado. E a minha trajetória no karatê, eu considero muito isso. Foi a insistência, foi a determinação, foi o querer muito que me fez realmente ser atleta que eu fui.
porque eu acho que tinha outros mais talentosos que eu. E tudo isso afeta a sua vida como um todo, né? Sua vida profissional, a sua vida pessoal, Com certeza. a determinação, a persistência, né? Com a certeza, disciplina. Demais, Foca. É assim, os ensinamentos que eu tive através do esporte, através do karatê, e por isso que eu sou uma defensora muito do esporte na vida do cidadão de uma maneira geral, e principalmente das nossas crianças e adolescentes, é porque eu tenho, na verdade, né, os resultados desses benefícios na minha vida, de uma maneira geral. Então, tudo que eu aprendi ali no tatame, eu transferi para a minha vida completamente, né? Então, a questão do respeito, a hierarquia, a determinação, né, você não desistir. Hoje a gente vive num mundo onde, de muitas redes sociais, de muita informação, onde as pessoas não sabem se frustrar. Né? E todo atleta de alto rendimento, independente da modalidade que ele siga, independente da trajetória dele do esporte, ele teve mais perdas do que vitórias. Todos. Sim. Isso daí é incontestável. Né? Seja um Ayrton Senna da vida, seja um Pelé, seja quem quer que seja. Uma Rebeca Andrade. Né? Então, você sempre perde mais do que você ganha. Então, se você tem esse aprendizado, que você consegue transferir para a sua vida cotidiana, você se torna uma pessoa muito mais forte para você lidar com todas as questões. E lida com a vitória, lida justamente com o auge, isso. com o sucesso e lida também com o fracasso, com a derrota, né? É isso mesmo. Tem que ter cabeça, né, para os dois cenários. É isso mesmo. Positivo e o negativo. O esporte ensina muito, o esporte ajuda bastante. Mariana, o contato pessoal e profissional com o Fábio surgiu onde, como, porque faz um tempo que vocês têm uma parceria, né? Ah, tem. Eu sou, assim, primeiro dizer que eu sou uma admiradora do governador Fábio Mitidieri. Em cada dia que passa, todas as ações que ele faz, todas as ações públicas e todas aquelas que a gente tem as conversas, né, mais próximas ali do despacho do dia a dia em relação à secretaria, em relação às ações. A gente vê o quão visionário ele é e por isso que ele está no lugar que ele está hoje. E nós, sergipanos, graças a Deus, estamos em excelentes mãos. Mas a nossa parceria começou lá atrás, em 2011. Ele era vereador de Aracaju e se tornou o primeiro secretário municipal de esporte. Na época, o prefeito era Edivaldo Nogueira, criou a Secretaria de Esporte do município de Aracaju, que não existia. O esporte era gerenciado por um departamento na Funcaju. Na Funcaju, certo. Isso mesmo, na Funcaju. Funcap é do Estado. Estado. Isso. Foi da Funcaju e ele criou a secretaria e o governador Fábio Mitidieri, na época vereador, foi o primeiro secretário de esportes. Sim. E ele querendo criar ali um quadro técnico para o esporte, convidou o amigo também muito querido, que foi árbitro de futebol, árbitro do CBF, Antônio Hora, para ser o secretário adjunto dele, que foi professor de futsal do nosso governador nos tempos da escola. Sim. E me convidou, eu tinha recém deixado de ser atleta, a minha última competição foi em 2010, né? Me formei em educação física, paralelo a isso, e já era formada, já tinha uma pós-graduação em administração e marketing esportivo, e ele me convidou para fazer parte do quadro da secretaria como coordenadora de esporte de alto rendimento. E aí eu vi ali, naquele convite, uma oportunidade muito boa de, primeiro, trabalhar numa área que para mim então era desconhecida, que era a gestão pública, mas, ao mesmo tempo, aplicar tudo aquilo que eu vinha aprendendo, tanto na graduação quanto na pós-graduação e no próprio dia a dia ali mesmo, né? E também pela possibilidade de devolver para o esporte um pouco daquilo tudo que eu recebi, né? Que eu fui beneficiária. E aí pronto, e aí a gente criou grandes programas, a gente criou o Bolsa Atleta Aracaju, foi na gestão de Fábio, a gente tinha um projeto muito legal que a gente fazia lá na Orla do Pôr do Sol, que era um festival de esportes náuticos, feira de artes marciais, a gente criou também lá no Constâncio Vieira, trouxemos grandes nomes das artes marciais para o Constâncio, foram 3 dias de muitas lutas ali acontecendo, de oficinas, de workshops, então assim, foi um período muito curto, então assim, foi muito intenso, então essa intensidade que a gente vê do governador já é algo da natureza dele. E aí a gente trabalhou junto esse período, e aí depois o governador, o então vereador, né, ele se tornou deputado federal, e aí foram 8 anos como deputado federal, 2 mandatos, onde lá ele foi presidente da Comissão de Esportes na Câmara, e depois de ser presidente ele se tornou secretário da comissão, vice-presidente, enfim, todos os 8 anos que ele esteve lá na Câmara, ele esteve presente na Comissão de Esportes. Então a gente sempre teve essa aproximação. Foi quando, em 2017, eu fui convidada para trabalhar com, então, o secretário de Esporte, Antônio Hora, como diretora de esporte lá na Secretaria de Estado. E aí, 2017, fui diretora, 2019 me tornei superintendente, quando o governador Belivaldo
transformou a secretaria em superintendência na Secretaria de Educação. Sim. Né? Isso aconteceu lá em 2019. E em 2023, quando o nosso governador resolveu recriar a secretaria, me colocando ali à frente da pasta, como você bem disse, a primeira mulher a ser gestora da pasta do esporte aqui do estado de Sergipe. E vários programas e várias atividades, ações são desenvolvidas. Eu acho que uma das maiores iniciativas é justamente o Bolsa Atleta. Sim. Né? O Bolsa Atleta é uma mão amiga a quem faz esporte em Sergipe. Com certeza. Como é realizado o programa, qual é o objetivo dele, a abrangência, né, desse amparo aos esportistas. Sim. Então, o Bolsa Atleta, ele é a nossa menina dos olhos. Né? Ele é algo assim que foi o primeiro programa que entrou no plano de governo do governador Fábio Mitieri, até porque foi ele quem criou lá atrás na prefeitura de Aracaju, e a gente tinha muito essa carência de ter realmente um programa que desse esse incentivo direto aos atletas e que levasse em consideração tão somente a meritocracia. Né, a questão do mérito esportivo. Então, primeira coisa, o Bolsa Atleta, ele não é um programa social. Ele é um programa onde a gente beneficia os atletas com resultados esportivos. Ele é um programa para o alto rendimento, para o esporte de excelência. Mas com toda essa visão e tentando atender a realidade do estado de Sergipe, a gente tentou colocar esse programa de forma mais inclusiva possível. Então, a gente criou categorias como o Bolsa Atleta Infantil, que é para a garotadinha que tá ali começando, mas que já sabe o que quer, que já tem ali os seus resultados, né, em campeonatos sergipanos, jogos escolares. Aí a gente criou o Bolsa Atleta Estudantil, porque a gente tem esse link muito forte. É uma bandeira que a gente levanta muito na Secretaria de Esporte, é esse link com a educação. E eu preciso agradecer a parceria que a gente tem com o nosso secretário e vice-governador, Zezinho Sobral. O Bolsa Atleta Base, que é para aquele atleta que já está correndo o circuito do sistema federativo, o nacional e internacional, e além disso o Bolsa Atleta Técnico. E trazendo também que todas essas categorias a gente tem as paramodalidades. Então, a gente tem o paradesporto sendo atendido em todas essas categorias. Um investimento aí de R$2.300.000 que a gente está fazendo no programa. Então, os atletas eles recebem suas bolsas mensalmente. Como é que faz para participar? Então, todo ano a gente vai abrir o edital. Esse foi o primeiro ano, né? Nós abrimos o edital e os resultados válidos são sempre os do ano anterior. Então, nesse ano de 2025, quando a gente abriu a inscrição, os resultados eram válidos das competições de 2024. Certo. Quando a gente for abrir em 26, o resultado válido vai ser de 2025. A gente faz uma parceria com as federações esportivas, onde elas indicam quais foram as principais competições para cada categoria dessas do programa. Né? Então, por exemplo, categoria internacional, quais são as competições mais importantes da sua modalidade internacionalmente falando? Sim. Aí a federação vai lá indicar. Por exemplo, no vôlei a gente teve as Olimpíadas. A gente teve a nossa Duda Lisboa, campeã olímpica, nossa Bolsa Atleta estadual. Que bacana. É isso. Além, logicamente que não é somente Olimpíadas, você tem um campeonato mundial, você tem um campeonato sul-americano, né? Então, é um programa que veio realmente para fazer a diferença. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas no esporte sergipano. A gente já está vendo muito o resultado disso, mas o esporte, a gente planta uma sementinha aqui para colher ali na frente. Exatamente. E veja, vai ser um legado que vocês vão deixar aí. O governo passa, o governador Fábio deixa de ser governador, Mariana deixa de ser secretária, mas o programa está lá. Perfeito. E a turma vai ter uma responsabilidade de manter, de tornar ele contínuo, né? Com certeza, até porque é uma lei. Né? Ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa. É obrigação do gestor, né? Exatamente, é obrigação do gestor. Inclusive, Foca, foi excelente você ter trazido isso, porque uma das premissas lá da Secretaria é que, assim, é a primeira vez que a gente vê a pasta do esporte sendo tão enaltecida, se tornando uma prioridade como uma política pública de Estado, realmente, como a gente está vendo nessa gestão. Então, o que a gente quer deixar de maior legado na Secretaria são projetos e programas que os próximos gestores que venham a sentar naquela cadeira não possam eliminar esses programas, esses projetos, entendeu? Que eles possam apenas vir a melhorar. Porque a gente sempre tem o que melhorar, obviamente. Sim, claro. Né? Então, o que a gente quer é que sempre tenha uma evolução, mas que não haja extinção desses projetos, desses programas, porque a gente está vendo o resultado acontecendo. O sarrafo não pode diminuir, né? Não. O sarrafo está em cima, a turma tem que aumentar o sarrafo, ou seja, fazer mais investimento, aumentar mais o leque, né? Na medida, evidentemente, aportar recursos. Agora, Mariana, veja, o governador Fábio Mitieri, junto com a senhora, lançou um programa que, junto com a Cefaz,
Eu disse, rapaz, eu acho que não sei se a turma vai se adaptar, não sei se a turma vai conseguir fazer isso de forma ágil, rápida, que é o gol da gente. O gol da gente. O gol da gente, você pega a notinha, não é isso? Isso. E vai lá e consegue um desconto. Aliás, Exato. desconto não. Não, desconto não. Você consegue um ingresso integral. Consegue um ingresso integral para assistir os jogos. Isso. Principalmente nas competições estaduais, né? São nas competições estaduais. Não, competições estaduais, Campeonato Brasileiro Série C, Campeonato Série D, também brasileiro? Isso. Onde os jogos acontecerem, aqui no estado de Sergipe, forem as competições oficiais, o gol da gente funciona. Sim. Entendi. O gol da gente funciona. Eu pensava que era só na Copa Lotese e no Campeonato Sergipano, mas não. Série D, Série C. Série D, todos eles entraram. Show de bola. E é muito bacana, Foca, porque assim, são 90 mil ingressos ao total que foram disponibilizados através do gol da gente, agora nesse ano de 2025. E se a gente for fazer um paralelo, são mais de 6 arenas Batistão lotadas apenas de pessoas que adquiriram seus ingressos pelo gol da gente. E é impressionante, porque quando eles lançam lá no site, dura quanto tempo para finalizar? Ave Maria, minutos. Impressionante. Minutos. E a gente fica o tempo todo com o pessoal da tecnologia, identificando e fazendo análises no sistema para ver se não está tendo nenhum tipo de fraude, porque o que a gente quer é que efetivamente esse ingresso chegue no torcedor, obviamente. E logo de imediato vocês estranharam a rapidez que os ingressos se esgotaram ali. Exatamente. Na primeira versão que a gente teve do aplicativo, a gente conseguiu identificar algumas falhas. Então, tinha alguns cambistas, né, que conseguiram fazer essa troca em lotes, vamos dizer assim. Mas isso foi muito lá atrás, logo nos primeiros meses ali do programa. E depois a gente identificou essa falha, a gente formatou, né, eu não sei a linguagem tecnológica, viu? Mas a gente refez todo o aplicativo e hoje a gente não tem esse problema. Então, assim, quando ele acaba em minutos, realmente é porque o torcedor está lá e está fazendo sua troca. Exatamente. Mas, Mariana, a gente estava falando do gol da gente, que é uma ótima iniciativa, e as competições, as realizações que a Secretaria faz ao longo desses quase 3 anos, né? Isso. 2 anos e 10 meses, digamos assim. Vamos lá. Tem agora a Copa Seregi. E vocês meio que colocaram ali uma pressão para fortalecer o futebol feminino, é isso? É isso mesmo, Foca. A Copa Serigi é um campeonato de futebol amador, onde a gente proporcionou que todos os municípios do estado pudessem estar participando. Mas a gente tem uma missão enquanto gestor público, né? E nesse caso da pasta do esporte, é justamente um incentivo ao futebol feminino, ao esporte feminino de uma maneira geral, e nesse caso especificamente ao futebol, que ainda enfrenta muitas barreiras, né? Basta dizer que existia uma lei no nosso país que proibia que as mulheres praticassem futebol. Então, a gente tem uma reparação histórica, né? As mulheres só puderam praticar futebol há mais ou menos 40 anos. Ou seja, eu tenho 40 anos de vida, né? Então, tipo, minha mãe não pôde praticar futebol, né? Minhas tias não puderam praticar futebol. Então, hoje ainda assim, existe uma barreira cultural a ser enfrentada e a gente utilizou a Copa Serigi justamente para que a gente possa mostrar que nós, mulheres, podemos mais. Perfeito. Então, a gente colocou esse regulamento na Copa Serigi, onde o município só podia escrever o time masculino se tivesse o time feminino inscrito. E a gente foi mais além, viu? Eu ainda fui mais rigorosa um pouquinho. Se o time feminino tivesse WO, o masculino automaticamente era desclassificado. Isso porque, nessa parceria que a gente fez com os municípios, a única contrapartida do município era dar o transporte para as equipes. Sim. O governo do estado está arcando com todo o custo da competição. E eu preciso agradecer também a parceria com o senador Alessandro Vieira, que destinou R$500 mil para que essa competição acontecesse e já garantiu mais R$500 mil para de 2026. E tem agora a final, é isso? E isso, esse final de semana a gente faz as finais da etapa regional, dos regionais. Então, sábado a gente vai estar em Capela e em Lagarto. E domingo, Aracaju e Canindé de São Francisco. E aí depois a gente vai fazer a Supercopa Serigi, que vai ter a grande final na Arena Batistão. Que legal. Muito bom, bacana. Muito bom. E vai ter premiação em dinheiro também, viu? Sim. Vai ter premiação em dinheiro, vai ser distribuído aí para os atletas. É uma competição de futebol amador, onde a gente privilegiou também os jogadores, moradores dos municípios, né? Então, a gente não queria que os municípios contratassem jogadores de fora, simplesmente para ganhar a qualquer custo, para ganhar a qualquer preço. A gente queria que realmente essa competição valorizasse os atletas locais e trouxesse essa revelação de talentos. E a gente está vendo isso muito
no futebol feminino, a quantidade de meninas, de mulheres que estão sendo reveladas. E sabe o que é bacana, Foca? Tem times que a gente tem a filha, a mãe e a avó, as três jogando no mesmo time. Que bacana. Isso é muito bom. Mariana, deixa eu só trazer aqui uma informação, um break news aqui na TV Atalaia. Informação agora, informação urgente. O secretário de Comunicação da Prefeitura de Aracaju, Ricardo Marques, vice-prefeito da nossa capital, pediu exoneração do cargo. A informação foi confirmada agora há pouco pela assessoria de comunicação. Apesar da saída da secretaria, o jornalista seguirá exercendo a sua função como vice-prefeito. É uma função institucional. Não sei se vai ter um rompimento, não sei se essa exoneração, essa saída, é um rompimento ao agrupamento de Emília Correia. Isso não significa isso. Aliás, essa saída, essa exoneração, não significa um rompimento do agrupamento de Emília. Tá? Vamos ter cautela, vamos ter calma. Claro que Ricardo vai se pronunciar nos próximos dias, aí, nos próximos momentos, sobre esse assunto, sobre essa exoneração, essa saída. Amanhã, na Rádio Metropolitana, das 6 às 9, a gente traz atualizações dos bastidores, desse moído todo aqui da política aracajuana e, evidentemente, tentar entender o porquê dessa saída de Ricardo Marques. Mariana, obrigado, viu, pela sua presença. Uma bomba agora. Uma bomba. Você esperava, não? Não, mas eu gosto muito das suas análises políticas, Ok, Foca. muito obrigado. Estou sempre ali na sua audiência. Como é que segue o perfil da secretaria lá no Instagram? Pronto, esporte.sergipe. Sim. Muito fácil, muito simples. Bota lá esporte.sergipe. Tá na tela aí. Vai conseguir acompanhar aí as nossas ações. Agora a gente está mesmo com o time Sergipe. Vai uma garotada de 12 a 14 anos para Uberlândia. Outra turminha das Paralimpíadas que vai para São Paulo. E um investimento, uma parceria muito boa com o Banese também. Sim. O Banese hoje, que é o maior patrocinador do esporte sergipano. Preciso ressaltar isso daqui. E o seu arroba? O meu arroba, marianadantas.se. Vai ser candidata, Mariana? Alguma coisa, não? Olha, hoje eu sou candidata a fazer uma grande gestão. Ok, pronto. Uma grande gestão no governo Fábio Mitidieri. Está respondido. Um abraço, secretária. Obrigada. Forte abraço a você, obrigado pelo carinho. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na tela da TV dos Sergipanos, a nossa TV Atalaia.